Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa disciplina falando ainda sobre os gregos e nós vamos trabalhar agora, a partir de agora, a segunda unidade da nossa apostila. E vamos estar trabalhando agora a cultura e a influência dos gregos, com os seus hábitos, os seus costumes, o que eles desenvolveram, o dia a dia dos gregos que eles desenvolveram naquela época e que perdura para nós até hoje. Quando a gente conversa, fala sobre os gregos, a gente tem aí diversas questões que nós podemos levantar sobre os gregos. Como é que era o estilo de vida deles? Como é que eles viviam? Nós já sabemos que eles tinham um tipo de organização, tanto política, econômica, as limitações que eles tinham também com relação ao desenvolvimento econômico por causa da geografia que existia no local onde é a Grécia e vimos aí as principais cidades e como é que elas funcionavam nessa organização das cidades-estados, Então as polis gregas, elas tinham sua organização e vimos que em Atenas tinha um tipo de organização e em Esparta outra forma de se organizar, uma divisão social diferente, uma visão econômica diferente e também uma política diferente. Mas e o trivial, as coisas do dia a dia, como é que viviam os gregos? Nós, quando falamos de cultura grega, a gente lembra de coisas bem básicas, como a religião dos gregos, os esportes gregos, as Olimpíadas. Nós também podemos citar aí o teatro, as formas que existiam de os gregos se expressarem no dia a dia. Mas nós vamos ver que a cultura grega ela tem as suas excentricidades, assim como nós, nos dias de hoje, temos também os nossos hábitos, os nossos costumes, E quem sabe, será que muitos dos costumes que nós temos hoje não são herança desses gregos antigos, da forma que nós vivemos hoje? Talvez de uma maneira bem diferente, mas que veio de lá dos gregos antigos? Então, vamos trabalhar essas questões. E trabalhar sobre cultura é falar de coisas básicas, gente? Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos da cultura grega. E, na Grécia Antiga, a melhor idade para o casamento, olha só como é que inicia a nossa aula de hoje, sobre a questão cultural do casamento, Como é que era uma família grega? Como é que se formava uma família grega? Então, a melhor idade para se casar, de acordo com o escritor grego Hesíodo, ele dizia que era com 30 anos, mas as esposas não deveriam ter mais que 19 anos de idade, Essas esposas, levavam para celebrar o matrimônio para o seu noivo uma roda de carroça, aonde chegando junto ao seu homem, ateava fogo nessa roda de carroça para mostrar que isso era o símbolo de que a mulher ficaria sempre junto ao homem que fora escolhida para formar então o casal. E depois de casados, quando acontecia o nascimento do primeiro filho, a porta da casa, eles tinham algumas superstições, e a porta da casa era pintada com piche para afastar os maus espíritos, E também achavam que não podia acontecer certas coisas, Então eles tinham algumas crenças que, por exemplo, para facilitar o parto da mulher, não devia uma pessoa ficar próxima à esposa com as pernas cruzadas, ou estar atando nós próximo à esposa. Isso poderia causar aí um mau parto, onde a pessoa não ia conseguir, a mulher não ia conseguir então dar à luz ao seu filho de uma maneira saudável, vamos dizer assim, Dificultaria mais o parto, da mulher então grávida, Então, no caso de
do nascimento ser um menino, né, colocava-se uma coroa feita de ramos de oliveira, né, na porta de entrada para que a criança, né, a família pudesse ter sorte, né, e se fosse uma menina, colocava-se uma fita de lã, né. Após a criança completar aí 6 dias de vida, o pai submetia a um ritual onde ele corria nu em volta de uma fogueira sagrada que eles faziam, levando o filho no braço, né? E correndo com o filho, então, em torno desse fogo sagrado, agradecendo e pedindo proteção para, né, o filho, então, recém-nascido. Beleza? Olha só, né? Coisas estranhas, né? Parecem. Mas quais são hoje os costumes que nós temos com relação ao casamento, com relação, né, à união de duas pessoas? Quais são ainda também as crenças que nós temos, que nós carregamos até hoje, né, com relação às superstições que temos no nosso dia a dia, né? Será que somos hoje tão diferentes assim dos gregos? É uma boa questão para se pensar, né? E, né, continuando aí a nossa atividade, nós vamos ter então agora na página 18 e 19, né, essa atividadezinha chamada Interpretando Documentos, certo? Onde o filósofo Xenofonte vai fazer aí um breve relato sobre a questão, né, dos deuses e da felicidade de um casal, tá certo? Eu quero que vocês leiam essa atividade e respondam qual que era a visão da mulher dentro da cultura grega, também qual que era a função do casamento para os gregos e fazer aí também uma relação da nossa sociedade hoje com essas crenças, costumes e hábitos dos gregos antigos com relação à nossa sociedade hoje, beleza? Então, façam a atividadezinha da página 19, tá certo? Continuando, né, a nossa caminhada com relação aos costumes dos gregos, né? Então, esses costumes que foram citados, eles podem até parecer meio que excêntricos para nós, mas faziam parte do cotidiano dos gregos, né? Aos olhos de qualquer ocidental contemporâneo, né, esses hábitos são absurdos, mas, né, nós hoje temos também os nossos costumes e os nossos hábitos, né, as nossas crenças, né, que atravessaram aí talvez séculos e que nós fomos adaptando. Então, muitas das coisas que nós fazemos hoje são vindas de povos antigos. Não quer dizer que só dos gregos, né, gente? Porque a nossa cultura aqui no Brasil ela é uma multicultura, né? Então, nós temos aí costumes, hábitos, né, diversas culturas que estão presentes no Brasil até hoje, tá certo? Então, né, continuando aí a nossa peregrinação, né, além dos hábitos e dos costumes, né, com relação ao casamento, nascimento, né, também temos outras características, né, a alimentação dos gregos, por exemplo, né, e para falar dessa alimentação a gente tem que relembrar lá da aula como é que era a geografia grega, né, que por apresentar um terreno muito montanhoso, rochoso, isso impossibilitava o plantio lá nos gregos, né? Então eles não tinham grandes plantações, né? E o que era possível de ser feito, né, era o plantio das oliveiras, da onde eles extraíam lá a azeitona e faziam azeite de oliva, né? Ou, né, até mesmo das videiras, né, que eram plantadas e colhiam então as uvas para a produção do vinho. Isso então fazia parte do dia a dia deles, era a comida sagrada. E também por morarem próximo ao mar, né, ter aí o consumo de vários frutos do mar, né? Então isso fazia parte dessa gastronomia grega, né? Além de que, né, existiam outras formas também de alimentação, né? Eles plantavam algumas coisas que era possível, né? Legumes, verduras,
né, frutas, mas carnes também, né, como de carneiros e carnes de caça, né, que era muito comum naquela época, né? Então, né, tudo isso, de certa forma, era o cardápio dos gregos, que enriquecia esse cardápio grego, né? Do dia a dia deles, de viver com eles, né? E eles tinham basicamente o mesmo hábito alimentar como o nosso, né? Por quê? Tinham lá o de jejum da manhã, o almoço e o jantar. Mas por que temos que falar do que os gregos comiam, que isso interfere na vida da gente? Na verdade, não é que a alimentação deles seja tão importante para nós, lógico, né? Mas um dos hábitos que começou a surgir na Grécia Antiga e que perdurou, passou por muito tempo, passou pelos romanos, tudo, e chegou até nós hoje, é a questão do banquete. Olha só, o banquete, né? O banquete que seria um momento em que os homens se reuniam, né, na casa de algum anfitrião, né? E ali eles então tinham essa janta, né, que seria então esse banquete, né, uma reunião de grande importância, né? Onde eles, além de comer, beber, tomar vinho, tudo isso, né, eles discutiam, conversavam, né, sobre questões filosóficas, questões políticas, poesia, representação teatral, tudo isso fazia então parte desse momento do banquete. O banquete, ele era um momento rico, né? Inclusive uma das obras de Platão, né, retrata lá Sócrates em um banquete, né? Se a gente for lá ver na filosofia, a gente vai perceber que isso era uma coisa muito peculiar e importante para o grego, tá certo? E nós carregamos muito desse momento, né? Porque quando a gente vai fazer uma reunião, sempre tem que ter uma boquinha, né? Sempre tem que ter esse momento de se reunir com os amigos, com a família, né? É tudo em torno de uma mesa, aonde nós compartilhamos, além do alimento, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, né? Aquilo que nós sabemos. São coisas que se tornam públicas nesse momento, né? Onde nós conseguimos expressar isso de uma maneira legal, tá certo? Então, olha só, essa questão do banquete, então, é um espaço, né, muito importante para os gregos, tá certo? Além, né, da comilança que surgia e existia nesse momento também, né? E, né, tudo isso desses banquetes gerava então diferentes discussões, né? E era aí que também a gente podia perceber, né, a possibilidade, né, das pessoas que participavam desse momento, porque não eram pessoas simples e comuns, né? Eram homens, né? E homens livres, né? Gregos, né? Pessoas que se reconheciam como iguais nesse momento, tá certo? E, né, também passando desse momento da comida, da comilança, dessa cultura gastronômica grega, né, não podemos deixar de falar também dos deuses gregos. Nossa, que coisa mais aleatória, professor, pular de comida agora para os deuses, mas vejam bem, a comida ela está relacionada com os deuses também, porque são os deuses que são, de certa forma, os provedores. Cada deus tem um cuidado diferente, uma coisa com a qual ele é responsável, que as pessoas dão a ele, atribuem aos deuses essas funções, vamos dizer assim, né? Então, nós temos a deusa da caça, temos o deus do vinho, temos o deus para tudo, vamos dizer assim, né? Mas, dentro do panteão grego, né? O que quer dizer esse panteão grego, né? Pan todo, né? E teos, Deus, né? Então, todos os deuses, né? Todos os deuses gregos, dentro da cultura da crença grega, né? Desse politeísmo que eles viviam, eram 12 deuses, né? No total, os 12 deuses principais. Mas existiam outros deuses também, né? Secundários, vamos dizer assim, mas os principais
eram esses 12, né? E esses deuses eles tinham características muito semelhantes a dos seres humanos, né? Então, poetas como Homero, Hesíodo, eles ajudaram a humanizar esses deuses e tornar eles, né, tirar eles, né, dessas entidades superiores divinas e também representar eles com maior liberdade, tendo aí as mesmas paixões, os mesmos sentimentos humanos, né? E até mesmo tendo esses sentimentos muito iguais aos humanos, né? Sentimentos de amor, de ódio, de generosidade, de compaixão, de piedade, né? Coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, vemos aí, né, nossos sentimentos como afloram, né, na forma que a gente vive, né? E eles acreditavam então que esses deuses eram iguais aos homens, porém eles eram imortais, né? Existiam então os mortais e os imortais, né? Não é à toa que esses deuses se relacionavam com esses humanos também, né? Tinham filhos que eram chamados de semideuses, né? Existiam outras criaturas dentro dessa mitologia grega, né? Outras criaturas que, né, também tinham sua função dentro dos mitos gregos, tá certo? Né? Então a gente vai ver aí tudo isso relacionado, né? Tudo isso, de certa forma, trabalhando junto, porque está tudo isso inserido nessa mesma cultura, nada é desvinculado, né? Então, quando a gente falou do casamento, tem a ver isso com os deuses, com a religiosidade que eles vivem, com as crenças que eles têm. Cultura é tudo isso, né, gente? Cultura, ela é tanto material quanto imaterial, com coisas que nós produzimos e coisas que nós pensamos, criamos como expressão da alma humana também, né? Então tudo isso faz parte desse processo que existe, dessa vida, dessa vivência dos gregos, beleza? Então todo esse panteão grego aí, né, vão ser 12 deuses. Vamos falar de cada um deles agora, essas 12 divindades. Zeus, que era considerado o rei dos deuses. Hera, que era irmã e mulher de Zeus, né, protetora das mulheres. Atena, que era filha de Zeus e patrona das artes e da ciência. Apolo, que era considerado o deus da luz. Artemis, deusa da caça. Hermes, mensageiro dos deuses e deus do comércio. Dionísio, deus do vinho. Deméter, deusa das colheitas. Poseidon, deus dos mares. Afrodite, né, a deusa do amor. Hefesto, o deus do fogo. E Ares, que era a deusa da guerra. Tá certo? Então, né, cada deus tinha uma função de certa forma, né? E, claro, né, esses deuses eles deveriam ser honrados, né? Como é que eles eram honrados? Com festas, com templos, né? Com banquetes, com sacrifícios, que os gregos acreditavam que era a maneira deles honrarem os seus deuses, tá certo? Então, cada deus era homenageado com um templo próprio, né, onde eram feitas orações, sacrifícios, né, realizados para agradar a esses deuses. Né? Normalmente, os templos guardavam riquezas como moedas e tinham patrimônio como terras e escravizados. Né? O ingresso ao templo era vedado à maioria das pessoas, sendo permitido apenas aos sacerdotes e aos seus ajudantes. Então, não eram todos que tinham contato com esses deuses, tá certo? Né? E, né, para honrar os deuses também, nada melhor do que algo mais esportivo, né? Então, a gente vai ter aí os festivais religiosos de caráteres pan-helênicos, que são as Olimpíadas, né, que merece aí, de certa forma, uma atenção particular, né? Porque a cada 4 anos, em homenagem a Zeus, né, eram feitos sacrifícios ofertados, né, no término do festival, né, que reunia atletas de diversas cidades-estados das regiões gregas. Né, e só podiam participar dessas Olimpíadas homens que fossem gregos nascidos ou, né, fossem homens livres, né, fossem gregos de nascimento e livres. Né. Então, existia uma exclusão para poder se participar disso daí? Existia. Né, existia. Né, como
escravizados, estrangeiros, mulheres não podiam participar, né? E nem quem não fosse considerado grego, né? Então as Olimpíadas elas vão se destacar como uma verdadeira celebração cívica dentro do mundo grego, do mundo helênico, né? E para mostrar isso, os organizadores do evento, né, lá na cidade de Olímpia, né, que era considerada a cidade das Olimpíadas, né, onde eram feitos todos esses festivais, então, de certa forma, esse momento unia todas as cidades-estado, aonde havia um cessar-guerras. Não existia nenhum tipo de conflito. Era proibido o uso de armas, era proibido entrar na cidade armado, para que as pessoas se sentissem confortáveis de sair de suas regiões e ir até essa cidade. Olímpia é uma cidade bem ao norte da Grécia, próximo ao Monte Olimpo, onde os gregos acreditavam que era a morada dos deuses, a montanha onde os deuses viviam, né? Então, né, a prova de civismo helênico era chamada de ekcheira, né, que literalmente significava aperto de mão, que consistia numa trégua sagrada, né? Então parava-se qualquer intriga que existia entre uma cidade ou outra, parava para que ocorresse esse momento do festival, né, para que os atletas viessem, né, em paz e sãos e salvos e voltassem sãos e salvos. Depois voltava, né, brigado e volta, né? Então, nessa trégua sagrada, todas as hostilidades eram cessadas, né? Tudo para que os atletas pudessem, né, tivessem segurança durante os jogos esportivos. E as primeiras Olimpíadas elas vão datar lá do século 8 a.C., né, onde era praticado somente corrida no início, né? Mas posteriormente, no século 7, início do século 7, os atletas vão começar a disputar o pentatlo, né, que é um conjunto de 5 modalidades de exercício atléticos, né? Corrida, arremesso de disco, salto, lançamento de dardo e luta, né? E anos mais tarde, né, as corridas de bigas, né, de quadrigas, né, que viriam virar esporte olímpico, né? E com o tempo mais modalidades foram sendo incluídas dentro desse processo aí dos festivais das Olimpíadas, né? Que, né, era um momento também de honrar os deuses, né? Como que eles honravam os deuses, né? Os atletas que venciam as competições, eles eram coroados com uma coroa de louro, né? De oliveira ou de outras ervas, né? E não existia um prêmio como dinheiro ou glória ou alguma coisa material, né? Somente a glória era o prêmio, porque eles eram vistos quase que como heróis, né? Eles teriam um reconhecimento, né? Porque eles eram os vitoriosos, então eles recebiam cantos, danças, né? Honrarias, né? Mas não tinha nada que favorecesse eles em questão financeira, monetária ou material. Era somente esse reconhecimento. E eles participavam em peso nisso daí, né? Porque eles queriam mostrar que eles eram, né, pessoas agraciadas pelos deuses, né? Porque essa pessoa que se tornasse um vitorioso, ele seria, de certa forma, visto com bons olhos pelos deuses, né? E os deuses o veriam, então, como uma pessoa digna da confiança dos deuses. E, né, para gente concluir essa nossa atividade, tá certo? Aqui tem algumas modalidades dos esportes que eles faziam, né? Nas imagens, então, que vocês podem também estar acompanhando ali na página 23 da apostila de vocês, né? A corrida, olha só a tocha, né? A tocha olímpica, né? Que nós, nas nossas Olimpíadas, até hoje, é ela que inicia as Olimpíadas, a corrida com a tocha olímpica, né? E, né, para encerrar, então, na página 23 da apostila de vocês, temos uma pesquisa para ser elaborada sobre as Olimpíadas, tá certo? E vocês vão estar respondendo, então, todas as 3 questões que tem nessa página,
beleza? Na próxima aula, nós estaremos conversando sobre as influências gregas que nós carregamos até hoje dentro de nossa cultura, de uma maneira que nós vamos poder percebê-las melhor, tá certo? E trabalhar essas questões para que daí nós possamos entrar no nosso novo conteúdo, que vão ser os romanos, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Essa atividade da pesquisa, nós vamos estar trabalhando elas na nossa próxima aula pelo Zoom, beleza? Um forte abraço e até mais. Tchau!